vai editar para mim, tá? E se você está vendo essa aula, é porque a gente está naquele período ou da quimioterapia, ou naquele período onde eu estou ali tomando o bloqueador e eu fico derrubadinho, como vocês sabem, né? Mas se Deus abençoar, esse processo vai passar, pode ser longo, né? Tem uma passagem que fala que a dor pode durar uma noite, né? Mas o sol sempre vem pela manhã. Então a gente está passando por um processo. A minha gratidão a vocês por entenderem, né, o que está acontecendo e serem bem solidários e acolhedores a mim, tá? Meu namaskaram a todos vocês. Então daqui nós vamos à prática. Você vai se sentar numa postura firme e confortável, coluna ereta, as mãos no Mudra Shiva, dorso de uma mão sobre a palma da outra, os olhos fechados, a respiração tranquila pelas narinas. Inspire, expire. Procure então agora se distanciar do mundo lá fora e vivenciar o seu mundo interior. A partir de agora você se torna um mero observador. E como um mero observador, comece a prestar atenção no fluir natural da respiração. Perceba a passagem do ar pelas narinas, os movimentos abdominais, torácicos. Sinta o contato do corpo com o chão, toque das mãos. Faça então respirações lentas, profundas e conscientes apenas pelas narinas. Esteja a partir de agora completamente disponível a você e através da respiração passe a observar a sua mente. Observe-a, aquiete-a e a tranquilize. Para isso vai diminuindo o fluxo de formação de pensamentos, de imagens, aquietando-se e interiorizando-se mais e mais. Yoga Hat Tavrit Nirodha. O yoga é o cessar das ondas mentais. Assim você se encontra em Dharana, concentração mental, o primeiro anga da prática de Shiva Yoga, estimulando o autoconhecimento, autopercepção, autodomínio físico e psíquico. Permaneça em Dharana. Una os polegares pelas pontas, dê um giro com as mãos em Namaskaram para diante do rosto. Com a ponta dos polegares, estimule esse ponto entre as sobrancelhas, o Ajna Chakra, seu terceiro olho. O olho da sabedoria, da intuição, da consciência. Desça-as para diante do tronco ainda em Namaskaram, dando início ao segundo anga da prática de Shiva Yoga, Puja, a transmissão de energia. Iniciando com o Bhajam Puja, a transmissão de energia para os presentes e para o local. Mentalize, visualize e sinta ondas de energia da cor azul celeste, vindas do infinito, da natureza, do universo em sua direção. Sinta-se envolto por essa luz azul clara brilhante e perceba a integração da sua aura com o seu corpo físico. E sinta-se leve, flexível e cheio de energia. E a cada expiração expanda sua aura, envolvendo todos os presentes em um grande campo de força, amizade e união. Agora expanda ainda mais seu campo aurático, levando essa energia azul celeste a preencher todos os espaços deste local e do local onde você se encontra em casa, transformando esses locais em locais aprazíveis e receptivos para a nossa prática de hoje. Mahabhuru Puja, visualize o nome ou a imagem de Shiva envolta em uma luz branca. Acredita-se que Shiva intuiu e criou o yoga há 15 mil anos. Em reverência a esse grande mestre, visualize seu nome ou sua imagem envolta em uma luz branca. Abra os olhos, você vai desfazer a flexão de joelhos, você vai pegar a extensão do seu tapete e você vai passar ao Chatur. Vamos combinar a asana com respiração através do Marjari, o gato quando se espreguiça. Então você vai alinhar braços com os ombros e os joelhos com o quadril. Então os joelhos dão aquela leve separadinha para você ganhar equilíbrio e apoio firme. Então você vai inspirar de forma lenta e profunda. Ao inspirar você vai projetar tanto o quadril quanto o tronco lá para o teto. Vamos contar no tempo 3. 1,
2, 3. Solta o ar ainda pelas narinas. No caminho inverso, você vai fazer uma corcunda com as costas, contrair o abdômen, encaixar bem o seu quadril. Você vai reter no tempo 3 também. 1, 2, 3. Puxa o ar. Retroflexão. Pulmões cheios. 1, 2, 3. Solta o ar pelas narinas. Enquanto solta o ar pelas narinas, leva o queixo lá no tórax, empurra o chão com as mãos, contrai o abdômen, encaixa o seu quadril. 1, 2, 3. Então, 3 tempos com os pulmões cheios, 3 tempos com os pulmões vazios. Daqui, encontre o seu ritmo e siga por ele. Marjariasana, o gato quando se espreguiça, combinado com os exercícios de respiração, os pranayamas. Vá seguindo o seu ritmo, o seu tempo. Força bem as mãos para baixo, força bem o queixo em direção ao tórax para você perceber essa descompressão em região de cervical e também em região de escápulas, onde a gente acumula bastante tensão no dia a dia. E daqui, siga seu ritmo e o seu tempo. Repita mais uma vez. Encerrando esse primeiro pranayama, a gente vai fazer o segundo em Sitikari. Então, você vai trazer a ponta da língua atrás dos dentes inferiores e na expiração você vai expirar dessa forma. Que é a respiração em etapas. Então, para a gente fazer o exercício, a gente vai começar lá pelo Balasana, que é a postura da criança. Você vai levar a testa ao solo, vai cruzar as mãos lá atrás nas costas. Você vai inspirar, expanda o abdômen e o tórax, força os braços em direção à cabeça. Com os pulmões cheios, você vai expirar em Kaki e retornar lá no Balasana, dessa forma. Puxa o ar, expanda o abdômen e o tórax, braços em direção à cabeça, topo da cabeça no chão, expire em Kaki Mudra. E daqui, mais uma vez, encontre o seu ritmo e siga por ele, tá bom? Mais uma vez. Você vai retornar com o tronco ao solo. E daqui nós já vamos às posturas, às asanas. Aproveita a postura lá do Vajrasana. Você vai levar a pontinha dos pés no chão. Você vai separar um pouquinho os joelhos. Ajustou?
Leva as mãos lá nos calcanhares. Empurra o umbigo lá para o teto, enquanto você solta o peso do tronco lá para trás, corrigindo uma postura, ombros caídos, estimulando o Vishuddha, o chakra da garganta, os traça na postura do camelo. Eka, arrasta os traça na Vamá. Solta o peso da cabeça e o braço direito lá para trás. Eka, arrasta os traça na Dakshina. Solta o braço esquerdo lá para trás. Prenda também o peso da cabeça. Retorne com o tronco ao alto. Dá aquela compensada lá no Balasana novamente. Dá aquele descanso na postura. O Balasana calma o coração, diminui os pensamentos repetitivos, perceba sempre a respiração nas posturas. Você vai retornar com o tronco ao alto, você vai passar ao Chatur. E em Chatur, você vai centralizar o joelho esquerdo e você vai trazer o pé direito colado no joelho esquerdo. Ponta do pé que está atrás no chão para você ganhar estabilidade. Vá ganhando altura na postura, ela te derruba, tá? Ela também é uma postura de equilíbrio. Suba o tronco e traga as mãos sobre o joelho direito. Estica os cotovelos lá para o teto. Traga as mãos em Namaskaram, o cotovelo esquerdo do lado de fora da coxa direita, empurra uma mão contra a outra e gira para a direita. Se aqui for o seu limite, só fique. Se tiver condição de avançar um pouquinho, você vai tirar o joelho esquerdo do chão e vai alongar as pernas. Permaneça na postura. As minhas pernas estão doendo. E o caminho que eu fui, eu volto, retorna com o joelho ao solo, retorna com as mãos ao solo, retorna em Chatur, troque, traga o calcanhar esquerdo coladinho no joelho direito, ganha altura na postura e eleva o seu tronco. Estica cotovelos lá para o teto. Mesma postura, porém com variação. Cruze as mãos atrás das costas, force os braços para trás, para baixo. Vá descendo o tronco e de novo vá alongando as pernas. Force os braços em direção à cabeça, force a sola dos pés para o chão para você perceber ciático, principalmente lá em região de panturrilha, onde ele se abre. Permaneça um pouquinho, equilíbrio, tá? A postura te derruba, então olhos abertos. Você vai levar as mãos ao solo. Tira o pé que está atrás do chão, tudo paralelo em relação ao solo. Traz as mãos em Namaskara. Essa variação do Natarajasana, o bailarino real. Abra braços nas laterais do tronco, na linha dos ombros. Estica lá atrás do joelho de apoio, tá? Ali que está o nó. O nó da nossa teimosia e das nossas ilusões. Primeiro a respeito de nós mesmos e depois do outro. Retorna com as mãos ao solo, troca, leva o pé direito ao solo, alonga a perna esquerda lá atrás, ajustou, ganhou equilíbrio na postura, Namaskaram. Ajustou, ganhou equilíbrio na postura, abra braços nas laterais. Muito bem. Força nas pernas, volta com o tronco ao alto e fique então de pé. Talvez corte um pouquinho a minha cabeça, mas tem que escolher, eu corto a cabeça, eu corto um pedacinho do pé. Do jeitinho que você tá, leva o pé direito lá atrás. Gira o pé direito para fora, alinha o seu tronco com a perna da frente. Cruze as mãos atrás das costas, inspire. E expirando, retroflexão. Solta o peso da cabeça, solta o peso do braço. Braços em direção à cabeça, cabeça lá na direção da perna esquerda. Permaneça um pouquinho. Leve as mãos ao solo, ao lado do pé da frente, tira o pé de trás do chão, tudo paralelo em relação ao solo, Namaskara.
Volta com o tronco ao alto. Leva a perna esquerda lá atrás, cruze as mãos atrás das costas, pós para trás, para baixo. Braços em direção à cabeça, cabeça lá na direção da perna. É capaz de você escutar o Chico, para variar, berrando pela casa, tá? Abstrai. Desfaça o cruzar das mãos, leve-as ao lado do pé direito, tira o pé esquerdo do chão, ganhou estabilidade na postura, Namaskaram. Ganhou estabilidade na postura, abra braços nas laterais. Retorne com as mãos ao solo, retorne com o pé esquerdo ao solo. Se você tem flexibilidade, você vai abraçar as pernas contrárias, lá nos tornozelos. Se as mãos não alcançam aquela região, abraça aqui atrás das panturrilhas, tá? Naquilo que você conseguiu, flexiona ali a junção coxa-quadril e vai levando a testa lá nas pernas. Mahapadahastasa, na postura mais que completa das mãos nos pés. Do jeitinho que você tá, só flexiona os joelhos, apoia o peso do tronco nas coxas, solta os braços lá na frente, olhe para o chão, olhe lá para os seus pés. Leve as nádegas aos calcanhares e estica cotovelos lá para o teto. Verticaliza bem, deixa sempre a postura trazer um pouquinho de desconforto para você, tá? Ajustou, você vai se sentar na postura e vai manter os joelhos elevados. Mão esquerda abraça os joelhos, mão direita vai lá atrás ao solo, olha à frente, inspire. E expirando, gira para a direita. A postura é um tanto simples, então dê o máximo nela, tá? Seus joelhos não vão muito perto do abdômen, perto do tronco, sem problema. Lembra sempre que o seu limite guarda todo o benefício da postura. E ajustou, vai dar para forçar um pouquinho mais, se for esse o caso, force. Retorna rosto, tronco à frente. Mão direita abraça o joelho esquerdo, mão esquerda lá atrás ao solo, olha à frente, inspire. E expirando, gira para a esquerda, força lá para trás. Força mais um pouquinho. Ajusta o corpo na postura. A postura que eu vou dar agora, se você não domina, não faça, tá? Ou se você quiser, você pode fazer um triângulo perto da parede, coladinho na parede, você já sabe como faz, e aí você inverte, tá? Mas se você não tiver segurança para você fazer, espera a próxima postura. Então você vai passar os pés para trás. Lembrando que a gente sempre trabalha com triângulo, né? As invertidas, já falei isso para vocês, triângulo pequeno ou grande, mas sempre usando um triângulo para fazer as invertidas. Então aqui a gente vai fazer um triângulo grande e aberto. Você vai trazer as mãos aqui, tranquilamente você vai levar a testa ao solo, lá na frente. Já encontrou o seu ponto de equilíbrio. Tira os joelhos do chão, caminha em direção à cabeça e eleva as pernas lá para o teto. Ouça, sustenta. Se não tem segurança, não faça ou faça na parede. Separe pés e vai descendo. Empurra o chão com as mãos, faça um triângulo com elas. Projeta tanto quadril quanto tronco lá para o teto, nas variações da Trikonasana. Leve as mãos nos tornozelos ou debaixo dos pés. Linha imaginária entre um pé e outro, cabeça não chega no chão, só solta o peso dela para descomprimir vértebras em região de coluna cervical. Se o topo da cabeça toca ao chão, perfeito, desça o topo da cabeça ao solo. Viparita Trikonasana. E a gente avança mais um pouquinho, você vai trazer as mãos por entre os pés, fecha um pouquinho os pés. De novo, não domina a postura, espera a próxima, porque eu não estou vendo vocês para corrigirem, tá? É vocês, a sua intuição e sabedoria. Traz os cotovelos embaixo dos joelhos, lembrando que as mãos apontam para trás. Você vai ficar na pontinha dos pés, tirar os pés do chão. E daqui você vai tentar alongar as pernas.
e ficar na postura. Suzy que vai gostar dessa postura. Volta com os pés ao solo, se você ficar mais fique. Eu não consigo ficar muito tempo na postura, principalmente de equilíbrio. Ajustou, voltou com o quadril ao solo. Alonga as pernas em Puranasana, pernas alongadas à frente. As mãos tocam o chão. Inspire, elevando braços, Trimurti Mudra Vayu. Expire, desça o tronco à frente. Alcance pernas, tornozelos ou a ponta dos pés, cabeça alta. Paschimottanasana, o estiramento intenso da musculatura posterior do corpo. Desça mais de onde está, leve as mãos aos calcanhares, o abdômen sobre as coxas, o tórax sobre os joelhos e a testa lá nas pernas. Inspire, elevando braços, desça-os nas laterais. Você vai flexionar os seus joelhos e vai abraçar os cotovelos contrários embaixo dos joelhos. Você vai jogar o quadril lá para trás, ganhou estabilidade na postura e você vai alongar as pernas naquilo que você conseguir. Só afasta os ombros das orelhas, fica um pouquinho. Eu estou dando aquela tremida, né, por causa da sarcopenia, mas eu vou sustentar. Alcança um pé, alcança o outro. Solta o peso da cabeça lá para trás. Quase cai. Solta o peso da cabeça para trás. Muito bem. Retorna com a cabeça no prolongamento da coluna. Passa os pés ao Samana, um pé à frente do outro. Caminha com as mãos lá na frente, até que você leve testa ou queixo ao solo. Limite de postura, separa bem os dedos das mãos, alongando músculos, tendões e nervos dos braços. Caminho de volta. Para fechar a sequência, vamos fazer um pouquinho de torção. Então, mão direita lá no joelho, mão esquerda no joelho direito, mão direita lá atrás ao solo, olha à frente, inspire. E expirando, gira para a direita, força lá para trás. Força um pouquinho mais. Do jeitinho que você tá, caminha lá na frente, compensa a postura anterior. Fica. Vai fazendo o caminho inverso, leva um antebraço ao solo, não importa qual, depois o outro, solta as costas no tapete, cruza os dedos das mãos e estica lá atrás da cabeça, espreguice-se. Abra os braços nas laterais do tronco, linha os ombros, sola dos pés no chão, perna esquerda sobre a direita, solte as articulações do quadril, desça os joelhos para a direita e olhe para a esquerda. Ajustando a postura, relaxa o corpo. Desfaça, perna esquerda sobre a direita, solte as articulações do quadril, desça os joelhos para a esquerda e olhe para a direita. Force o ombro direito para o chão. Desfaça, se precisar, se quiser, traz joelhos para perto do tronco, suba o tronco, leva queixo lá nos joelhos. Depois leve os pés no chão, solta os braços ao longo do corpo, um pouco afastado do tronco. Estica uma perna, deixa o pé caído para o lado. Estica a outra perna, deixa o pé caído para o lado. Solte completamente o corpo sobre o tapete. Vamos ao Yoga Nidra, técnica de relaxamento e de autoconhecimento. Soltando o corpo sobre o tapete, você conta 3 ciclos longos de inspiração e expiração. Inspire profundamente pelas narinas, no processo de expirar, demore-se um pouco mais, soltando bem devagar o ar. E enquanto solta o ar, solte também o peso do seu corpo sobre o tapete. E a sua atenção se volta aos pés. Relaxe os pés. Relaxe os calcanhares, relaxe os tornozelos. Deixe seus pés ligeiramente caídos para as laterais, soltos e bem relaxados. Descontraia e solte a musculatura das panturrilhas, as patelas dos joelhos, a musculatura das coxas e sinta o contato das pernas com o chão.
Relaxe e solte a musculatura das pernas, aliviando o peso, o cansaço acumulado. Relaxe mais, solte as articulações do quadril e órgãos do baixo ventre. Relaxe as nádegas sobre o tapete e descanse a extensão da coluna, vértebra por vértebra. Visualize, sinta a sua coluna saudável, flexível e alongada após essas técnicas de yoga. E como um mero observador, um mero espectador, perceba a respiração mais uma vez, fluindo tranquilamente. E nesse inspirar e expirar, permita-se relaxar mais sobre o tapete, deixando ceder o peso das costas. Relaxe e solte a musculatura das costas, aliviando o peso, o cansaço, a fadiga física acumulada. Relaxe a musculatura abdominal, caixa torácica, órgãos internos do abdômen e do tórax. Solte o peso dos ombros, deixe ceder o peso dos braços, cotovelos, antebraços, pulsos e mãos sobre o tapete. Relaxe a palma, o dorso e cada um dos dedos das mãos. Solte as articulações do pescoço, relaxe a garganta, cordas vocais, a coluna cervical. O semblante tranquilo, sereno. Relaxe as faces do rosto, relaxe o maxilar. Relaxe sua boca, céu da boca, dentes e língua. Relaxe orelhas, ouvidos, nariz, narinas. Descanse os olhos, sobrancelhas, pálpebras. Relaxe o couro cabeludo e as articulações da cabeça. E assim integre-se, equilibre-se, harmonize-se e relaxe. Integre-se consigo mesmo e relaxe. Integre-se ao ambiente onde você se encontra e relaxe. Integre-se à música, aos sons do ambiente e que tudo isso sirva como ferramentas de interiorização. Solte-se, equilibre-se, harmonize-se, relaxe, relaxe e relaxe. Devagar, tome consciência do corpo físico novamente, voltando a esse espaço de yoga, ao aqui, ao agora. Volte movendo as extremidades do corpo, pés, mãos. Passe a língua pelos lábios, lentamente leve as mãos ao rosto e o acaricie. As mãos lá atrás da cabeça, alongue-se, espreguice-se. Vire-se para um lado, para o outro, faça todos os movimentos que o seu corpo pedir. Depois, devagar, vire-se para a direita, sentando-se novamente na posição de meditação. E em meditação, as mãos no Mudra Shiva, dorso de uma mão sobre a palma da outra, olhos fechados, a respiração tranquila pelas narinas. Inspire e expire.
procurando então perceber os benefícios da sua prática, o corpo físico mais alongado, a mente mais tranquila, mais serena, sentindo-se pleno, consciente, mais conhecedor, conhecedora de si. Una os polegares pelas pontas, dê um giro com as mãos em Namaskaram para diante do tronco e encerrando nossa prática de Shivam Yoga de hoje, abra os olhos, nos cumprimentemos-nos. Om Shiva. Om Shiva, Dhanyawad, gratidão por virem à prática, por estarem presentes nessa prática. Amanhã eu vou gravar um relaxamento, tá? Um relaxamento longo, para vocês trabalharem só a respiração e o relaxar do corpo. Aí depois eu gravo uma outra aula, eu vou fazendo aqui no meu ritmo, tá? Mas vocês terão as aulas, relaxamento bonitinho, vou fazer um relaxamento guiado e vou postar para vocês também, tá bom? Espero que tenha gostado, espero que tenha servido essa aula para você. Não tem a presença do professor-aluno nesse Gupta Video, mas eu fiz com muito coração e espero que vocês gostem. Dê opinião, o que querem que melhore, se o som tá bom, se não tá, se o ambiente tá bom, tirando o Chico, né, que não tem jeito, onde a gente tá, o Chico tá com as pataquadas dele. Mas é isso, espero que tenham gostado, viu? Espero que tenham uma boa noite ou um bom dia, não sei que hora que você tá fazendo essa aula, mas Om Namah Shivaya Gurave. Adiós.